Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra para a vida dos meus irmãos, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a sua palavra. Hoje nós temos aí como um tema de reflexão viver na alegria do Evangelho, né? Das boas novas de Cristo. Então, eu já quero começar este vídeo, antes de mais nada, explicando exatamente esse contexto. Esse contexto, né? Que contexto? O que é Evangelho, né? O que é Evangelho? Porque essa palavra hoje, ela é utilizada em grandes igrejas, né? Mas como o próprio Jesus nos ensinou, haveria no meio de nós, os apóstolos também ensinaram isso, haveria no meio do povo que segue a Cristo falsos mestres, né? Falsos profetas ou falsas pessoas que ensinam em nome do Evangelho. Então, para isso eu preciso explicar o que significa Evangelho. Evangelho significa boas novas, as boas notícias, as notícias novas, né? Que notícias são essas? A volta de Cristo, né? O arrependimento que nós devemos buscar sempre em Cristo Jesus. Por quê? Porque o mundo, embora as pessoas não creem, ele vai acabar e Jesus vai voltar. Então, por isso, Jesus veio para pregar o Evangelho. Qual que é o Evangelho? Qual que é as boas novas? O Senhor Deus instituiu Jesus Cristo, seu Filho, como nosso único Senhor e Salvador. Ok? Esse é o fato a qual todo cristão, seguidor de Cristo, evangélico, qual nome que as pessoas vão dar, isso não importa. O que importa é o sentido. Por isso eu venho através do meu canal sempre, e também com as lives no Facebook, está cada dia mais explicando para que as pessoas possam entender verdadeiramente o sentido das boas novas, do Evangelho, né? Isso tem se perdido muito. Como eu disse, as pessoas hoje estão mais ligadas à religiosidade. Não estou dizendo que não tem no mundo pessoas que pregam as boas novas, né? Pessoas que são sérias, pastores, né? Líderes espirituais que pregam o Evangelho, mas são poucos. E alguns até começam, mas no seu caminho começam a se corromper. Então hoje eu estou aqui para falar das boas novas. Então, as boas novas é um fato, a qual ninguém quer mais falar e que as pessoas não se preocupam, mas é um fato. Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, ele está cada dia piorando. E o que fazer diante desse cenário? Quem te ensina isso e quem nos ensina isso? Jesus Cristo, através do seu Evangelho, tá? Então isso é claro, meus amados, isso é a verdade. E isso é tão verdade, né? E tão pouco explorado, que as pessoas hoje em várias instituições, né, chamadas igreja, não têm se preocupado muito com este lado, o Evangelho, né? Quando a gente fala sobre isso, arrependimento, a volta de Cristo, o Evangelho original, algumas pessoas até não querem ficar ouvindo isso, porque hoje elas estão interessadas muito mais nos milagres, nas ações, nas intervenções, nas curas divinas, a qual Deus realmente pode fazer, e Ele faz, sem dúvida, mas o centro da sua mensagem é que Jesus está voltando e que nós temos que se arrepender, converter dos nossos pecados, buscar cada dia mais o arrependimento, a busca verdadeiramente espiritual, que não está ligado a prazeres mundanos, não está ligado às coisas materiais. Nós temos todas essas coisas, mas nós temos que viver em Cristo. E só conseguimos isso através do Evangelho. Então, eu quero estar lendo com vocês a carta que Paulo escreve aos Filipenses. É considerada a carta da alegria, né? Por isso aí o tema é como viver, né? No Evangelho, né? A alegria do Evangelho.
é chamada a Carta da Alegria. Nessa carta aqui contém inúmeras vezes que o apóstolo Paulo vai falar sobre a gente estar se alegrando em Cristo Jesus através do Evangelho, né? E isso é interessante. Eu quero ler aqui com vocês o verso 25, nesse momento. Olha o que está escrito do capítulo 1 de Filipenses. Olha, vamos ler lá. Está escrito assim, ó. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para seu progresso e alegria na fé. Alegria na fé, ok? Então Paulo está falando aqui que a vontade de Paulo nesse momento era já estar em Cristo, ou seja, morrer e estar no céu. Mas ele tinha a convicção que enquanto ele estava na terra, era necessário que ele ficasse para que o evangelho cada dia mais fosse pregado e para que a alegria das pessoas fosse completadas através da fé no evangelho, ou seja, em Cristo, porque o evangelho é as boas novas, é a palavra de Jesus Cristo, né? É a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo claramente que ele estava na terra com o objetivo de cada dia mais testemunhar Cristo para que os irmãos fossem alegres na fé, ou seja, em Cristo Jesus, né? Alegre ao evangelho. Essa é uma coisa que parece simples, mas, irmãos, não é simples e a gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque são palavras chocantes, são coisas verdadeiras e coisas que a gente precisa repensar e pensar a cada dia, né? Paulo diz aqui que ele estava convencido que ele iria ainda continuar vivendo algum tempo, né? Para continuar o quê? O progresso dos irmãos de alegria na fé. Basta a gente entender aqui neste momento que ele está falando de uma alegria no Evangelho, ok? Em algumas versões está escrito regozijar, né? O que quer dizer isso? Uma alegria, felicidade, né? Mas não é uma alegria externa, não é uma alegria mundana. Na verdade, a alegria do mundo, a alegria mundana, nós chamamos de prazer, né? São coisas passageiras, coisas que muitas vezes a gente quer na hora e depois que a gente alcança aquilo que a nossa carne, os nossos desejos mundanos realiza, a gente esquece com facilidade. A alegria no Evangelho é totalmente diferente. Ela é uma alegria interna, ela é uma alegria que me dá força, que me dá auxílio, que me dá orientação, que me dá sustentação para viver nesse mundo tão caótico que é o nosso mundo, né? O mundo hoje onde cada dia mais vai piorando. Você pode olhar aí, a gente vai passando por cada dificuldade e cada dia vai piorando. Os governos vão piorando, a prostituição vai piorando, as pessoas vão cada dia mais endurecendo seus corações, a maldade no coração do homem vai piorando, cada dia mais a dureza, né? A ganância. Então todas essas coisas que o mundo oferece a nós conseguimos viver em Cristo, né? Aliás, nós só conseguimos viver enfrentando essas coisas e dia a dia, passando por essas dificuldades se estivermos em Cristo. Prova é disso que a carta começa com o apóstolo Paulo dizendo algo muito interessante. Vamos ler. Ele diz assim: agradeço, meu Deus, toda vez que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Aí ele diz: é justo que eu me sinta a respeito, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem,
quer defendendo, confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, aqui vocês entenderam quando Paulo diz que ele está sobre as correntes, ele está dizendo que ele está preso, ok? Ele está preso. E qual foi o motivo que levou Paulo a estar preso? Qual foi o motivo? O motivo foi um só: pregar o Evangelho. Pregar que Jesus vai voltar, pregar que só existe um Deus, pregar que Jesus era o Filho de Deus, pregar que o Senhor Todo-Poderoso instituiu seu Filho amado Jesus como embaixador, né, para todos o mundo, e através de Jesus, todo aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador e se arrepende verdadeiramente e o segue como Senhor e Salvador, Mestre, né, guia das nossas vidas, terá a salvação, não por barganha, e sim por arrependimento, transformação. Crer verdadeiramente que Ele é o Mashiach, né? O que é o Mashiach? O Messias, o escolhido, aquele que Deus escolheu, e a gente não pode ter dúvida disso. Então Paulo foi preso exatamente por isso, por pregar o Evangelho e os seus ensinos. Que ensinos? Ensinos esses que nos ensina que nós temos que sair de uma vida de imoralidade, seja ela todo tipo de imoralidade, moralidade sexual, moralidade no sentido da pessoa roubar a outra, né, de ter vaidade, de ter orgulho, de querer ser mais do que outra pessoa, de roubar, de adulterar, uma vida de vício, uma vida em excesso sem nenhum tipo de equilíbrio, uma vida onde os meus pensamentos cada dia mais se tornem puros, no sentido, como eu disse, seja sexual, seja para roubar o próximo, seja para ter vantagem do próximo, seja de ter inveja pelo que o próximo alcança, e nós termos uma vida em amor, respeitando o próximo, né? E seguindo verdadeiramente a Jesus Cristo e adorando somente um único Deus. Essa era a ideia e os ensinos, lógico que eu estou falando de maneira resumidamente, mas os ensinos que Paulo, por onde passava, colocava para que as pessoas pudessem ouvir. Nunca Paulo, e assim como todos os discípulos, e assim como deve ser todos os cristãos, seguidores de Cristo, evangélico, o nome que vocês queiram dar, né? Todo aquele que segue verdadeiramente Cristo tem que ser. Ele pode sim e deve pregar o amor, né, os ensinos de Jesus, mas sem impor nada a ninguém. Mas o fato é que toda vez que nós pregamos a verdade e falamos coisas que as pessoas no seu interior sabem que estão erradas e que muitas vezes elas não querem mudar e se sentem envergonhadas e incapazes de reconhecer os seus erros por conta da vaidade, do seu orgulho, ela vai usar a primeira desculpa, que esse cara é santarrão, essa mulher é santarrona, quer ser santona, quer ser mais do que os outros, ela quer ser perfeita, né? Tá me julgando, todas essas coisas que a gente já sabe. O Evangelho, ele é chocante, meus amados. O Evangelho veio para nos confrontar mesmo, né? E somente Cristo pode fazer, através do seu Espírito, que a gente venha entender, né, verdadeiramente essa luta entre os nossos desejos humanos e a vontade que verdadeiramente o Espírito, né, aquele que soprou o Espírito em nossa carne, o Deus Todo-Poderoso, somente Ele pode nos convencer do que aquilo que Deus quer resgatar em nós, né, que é uma vida moral, uma vida de paciência, uma vida de amor ao próximo, uma vida de domínio próprio, uma vida sem vício, uma vida de fala, lógico, começando de dentro para fora, mas de fala amena, de fala mansa, de fala tranquila, de palavras amáveis para o próximo, de verdadeiramente uma transformação. E não é do dia para o outro. Por quê? Porque primeiro a gente precisa, em Cristo, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, vencer o nosso orgulho, né? Então, quando Paulo fala desse evangelho,
o que acontece? As pessoas não querem aceitar, porque elas querem ficar cada dia mais dentro daquilo que aprenderam com o mundo, né? O que o mundo ensina? Como eu já disse aqui, imoralidade, né? E você observa que as religiões criadas pelo homem, observe aqui por isso que eu disse o nome que você quer dar, porque assim, Jesus não é religião, ele é o caminho para que a gente possa chegar a Deus e depois desse chegar a Deus, a gente permanecer em Deus, salvos para uma vida eterna. Jesus é o único caminho, é a Bíblia que diz. E só quem entende isso pelo Espírito Santo de Deus que pode contemplar o que eu estou falando. Outras pessoas, quando a gente vai falar isso, elas vão se sentir ofendidas. Elas vão se sentir como a gente está querendo impor uma verdade a ela. E eu já estou dizendo aqui, um cristão verdadeiramente, um seguidor, um evangélico, qual nome que as pessoas queiram dar, o verdadeiro, ele nunca vai impor nada a ninguém, ele vai falar da mensagem. Se outras pessoas vão aceitar ou não, isso não cabe a nós. Cabe a nós levar o amor e o entendimento da sua palavra. E você que está aí do outro lado, que vai assistir, está assistindo, seja cristão ou não, é você que vai tirar as suas conclusões e dar a chance a Jesus Cristo, né, alcançar o seu coração. Então Paulo, quando ele pregava o evangelho, combatendo essas coisas que são erradas segundo o ensinamento de Jesus Cristo, né, como eu disse aqui, as pessoas muitas vezes ficavam chocadas, né? Não aguentavam, né? Quando Paulo falava sobre a questão de adorar, bati aqui na câmera, de adorar somente um Deus, que existe só um Deus criador, que esse Deus se manifestou através da natureza, e se manifesta até hoje, se manifestou para toda a civilização, mas o homem, né, no seu coração mau, no seu coração corrompido, deixou de adorar ao Criador para adorar as coisas que Deus criou. E a gente vê na história isso, né? Não é novo para nós, muito menos para Paulo, que tinha uma grande bagagem cultural. Então, lá naquela época, né, se adorava o Deus Sol, se adorava o Deus Lua, se adorava o Deus Mar, né? E com isso foram inventando e se foram criando outros caminhos, né, para a religiosidade. Aí se criou o Deus Mar, né? Aí depois não era o Deus Mar, era alguém que comandava o mar, né? E aí depois se criou o Deus Rio, a cachoeira. Aí é uma outra entidade que comanda a cachoeira. São forças. Então deixaram de adorar o Criador para inventar um Deus. E geralmente um Deus que as pessoas querem pegar, que as pessoas querem ver. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que é imutável, que ele tem todo o poder, né? Então ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Ele é o criador de tudo. Ele vem antes de tudo que fosse criado, ele que criou todas as coisas. E ele é um Deus tão poderoso que não tem como pôr ele na caixinha, ok? Né? E isso é tão forte, meus amados, que se a gente parar para analisar e pensar, vocês estão vendo meu filho gritar e não liga não. Olha lá, acabou de gritar. É um Deus tão forte, tão poderoso, e é o único Deus e é o verdadeiro, que ele é maior sobre todas as coisas. E não adianta a gente querer compreender a Deus no seu total, né? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, né? Então, quando nós falamos do Deus, o Criador, é tão forte isso, porque assim, Criador é uma referência para a gente, na nossa pequena mente, na nossa pequena concepção, ter a dimensão mais ou menos do que é Deus. Porque a Deus Criador, né? Ele é Criador, mas não define Deus, né? Deus que tem todo o poder, ele tem todo o poder, mas não define ele, né? O Deus é eterno, né? Ele é eterno, mas não define Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas não define Deus. Esses nomes que a gente dá ao Deus Todo-Poderoso, né? São atributos que esse Deus tem, né? São atributos.
né? Então esse Deus é tão poderoso, então não tem como eu resumi-lo, né? Se ele comanda a água, se ele comanda... Não, ele criou todas as coisas, né? E a palavra nos ensina que essas coisas estão sob o domínio, ok? De um único ser, que é Jesus Cristo. Não tem nenhum tipo de embaixador. Então quando Paulo pregava essas verdades, quando ele trazia isso às pessoas, né, as pessoas muitas vezes não gostavam. E por ele pregar essa verdade, e pessoas como você aí que vai assistir, né, ou está assistindo, entendiam a grandiosidade desse Deus. E cara, se você tem um pouco de raciocínio, e se você abrir o seu coração a Cristo, tudo que eu estou te falando aqui, você vai ter essa concepção e você vai crer, né? Eu não estou dizendo aqui que você precisa crer no sentido de você falar, não, vou para uma igreja evangélica, né? Vou ser crente. É muito mais do que isso, né? Ir para uma igreja, se dizer cristão, na verdade, é uma consequência depois de que você crê no que eu estou dizendo, ok? E digo aqui, como eu disse no início do vídeo, não estou dizendo que todas as igrejas, eu tenho que falar isso porque eu tenho responsabilidade, não estou dizendo que todas as igrejas pregam o verdadeiro evangelho, ok? Eu estou dizendo que essa é a palavra de Deus e ela é o caminho. E com ela eu vou conseguir discernir aonde eu devo me inserir e esse caminho que eu preciso viver, que é muito mais do que só ir para a igreja, do que só ir para culto, é viver isso na vida de vocês, né? Então é um Deus grandioso. Não estou falando de coisas que às vezes eu começo a falar isso, as pessoas podem achar assim, o Stanley está querendo nos convencer que o caminho só é a igreja evangélica, né? Não, o caminho é Cristo, né? Você se reunir dentro de uma igreja com os irmãos para professar a Cristo é outra coisa. E você vai ter que ter discernimento. Você não pode deixar isso na mão só de pastor, não. Você não pode deixar isso só na mão de pessoas que dizem ser líderes. Você precisa observar o que aquele líder fala e você também precisa, com muita oração, com muita disciplina, com uma mudança de vida, buscar na Bíblia se aquilo que ele fala é verdade. Então a gente tem vários exemplos aqui, eu nem quero entrar nessa questão. Eu quero aqui, na verdade, estar falando com você sobre a verdadeira face do Evangelho, a verdadeira alegria do Evangelho, das boas novas, né? Que é muito maior do que todas essas coisas, né? Essas coisas, como eu disse, são consequências, né, de uma vida da pessoa que se entrega a Cristo. E Paulo, por pregar essa verdade, porque você vê, se alguém está assistindo desde o início que eu estou falando, né, você vê que tudo que eu estou te falando aqui vai desconstruir a religião, vai desconstruir a religiosidade, vai desconstruir a cultura, vai desconstruir a tradição e vai te levar para um único caminho, que é Jesus. Ok? Você vai só para um caminho, que é Jesus. Vai desconstruir muitas coisas, né? Muitas religiões, até mesmo as supostas evangélicas, que não pregam em cima do que eu estou dizendo aqui. E quem conhece um pouquinho de evangelho, sabe que eu estou falando aqui é a verdade, né? Então, quando a gente conhece verdadeiramente Cristo e o seu evangelho vai confrontar as pessoas, porque o verdadeiro evangelho é totalmente diferente. E quando se fala isso, se atribui muito o quê? As pessoas serem opostas, porque você vai na verdade. E Paulo, por pregar essa verdade, está preso. Mas mesmo preso, como eu li aqui, ele vai escrever preso dizendo, alegrem-se. É fantástico isso, não é? Como uma pessoa presa, ela pode escrever para as pessoas que estão em liberdade dizendo alegre-se. No mínimo, meu amado, você que está assistindo ou vai assistir, não é possível que você não ache isso curioso. Como que uma pessoa presa pode alimentar outras pessoas, no sentido de alimentar ela nas suas emoções, né? Na sua vida, dando ânimo para as pessoas que estão presas, estão livres. Como que uma pessoa presa pode escrever para as pessoas dizendo assim, alegrem-se, né? Alegrem-se, fiquem felizes, regozijem no Evangelho. E ainda, mesmo assim, ajudar no processo dos irmãos que estão aqui fora, ok? Para
que eles continuem no processo da alegria deles na fé. Isso é muito forte, né? Como um homem pode conseguir tal façanha estando alicerçado em Cristo, né? Nota-se que Paulo não tinha ali nenhuma congregação, não tinha nenhuma igreja de quarta-feira, nenhuma de quinta, mas continuava preso, glorificando a Deus, crendo em Jesus Cristo, pregando o Evangelho e vivendo esse Evangelho. É esse Evangelho que Jesus quer para nós. Porque uma coisa, meus amados, você que vai assistir esse vídeo ou está assistindo, uma coisa a gente precisa ter certo. Como eu disse no início do vídeo, Jesus vai voltar. E Ele está cada dia mais próximo da sua volta. E nós sabemos aqui, eu não quero entrar muito na questão escatológica, mas sim num pensamento para que você se prepare. Vai chegar o tempo, né, que a igreja evangélica, a igreja brasileira, ela precisa estar pregando isso para despertar os seus membros e muitas vezes não é pregado. Vai chegar um tempo, e ele talvez não esteja próximo ou não esteja longe, que não haverá igreja, não haverá templo, não haverá a liberdade de se pregar, não haverá a liberdade de se cultuar verdadeiramente o verdadeiro Deus. Haverá um tempo de perseguição, de discórdia, onde as pessoas não vão aceitar verdadeiramente aqueles que seguem a Cristo. Será que a gente já não está vivendo isso hoje de uma maneira até mais branda, mas já estamos vivendo? Eu digo no Brasil, porque tem lugares que já vivem isso de maneira um pouco mais firme, né? A China, por exemplo, se tiver cristão, morre, né? Tem outros países da Coreia, se não me engano, a Coreia do Sul também morre, ok? Alguns lugares da África, pessoas que aceitam a Cristo, né? Eles queimam. Tudo isso em nome do quê? Dos seus deuses, né? E da sua cultura. Olha lá como eu falei, né? Em nome dos seus deuses e da sua cultura. E muitos ainda dizem, não, esses evangélicos querem tirar a nossa cultura, eles querem tirar as nossas maneiras de ensino. Um cristão de verdade nunca faz isso. Um cristão de verdade, ele prega aquilo que ele ensinou e aquilo que é a sua convicção de fé, mas não obriga o outro a seguir, né? E a religião, de maneira geral, é ela que faz isso. Seja um cara dizendo ser cristão ou dizendo ser budista ou hinduísta, aquele que força o outro a seguir uma religião, ele não tem nada a ver com os princípios de Jesus, né? Jesus mesmo sempre ensinou, né? E ele fala, vinde a mim os que estão cansados, aflitos, né? Aí ele diz, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo e pegue a sua cruz. Sempre é a gente que quer voluntariamente estar em Cristo. Não é Cristo que nos obriga, ok? Então isso também é muito interessante. E é esse Paulo, meus amados, que está pregando e que pregou o Evangelho e agora está preso. E mesmo preso, olha lá, ele está dizendo bem claro, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, e em todas as minhas orações, ok? E em todas as minhas orações em favor de vocês, oro com alegria, né? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que Paulo está dizendo? Eu estou preso, mas eu me alegro. Mesmo passando dificuldade, eu me alegro. Essa alegria, ela é indizível. Essa alegria não tem como eu explicar para você, porque é uma alegria que Jesus relata em Mateus 7, se não me engano, que ele fala bem-aventurados, ou seja, felizes espiritualmente, são aqueles que, e aí ele vai dissertando todas as coisas que estão lá. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou alegre, mesmo passando dificuldade, eu estou alegre. Mesmo o mundo me perseguindo, eu estou alegre. E essa alegria, meus amados, esse regozijo na alma, no espírito, somente aqueles que são seguidores de Cristo vão entender. E é necessário que dia após dia nós venhamos nos alimentar nesta alegria, porque os dias são maus, as dificuldades vêm, cada dia mais a gente vê o mundo piorando, cada dia mais, irmãos, as pessoas
vão cada dia mais endurecer os seus corações, a dificuldade bate em nossa porta e pessoas no meio do mundo aí estão se distraindo com bebida, com cigarro, pegando todo mundo, né, tendo relacionamentos à torta e à direita, tomando remédio antidepressivo, buscando numa música do mundo, num forró, num samba, num agito, numa festa, sempre se distrair para esquecer um pouco seus problemas, mas a questão é que a partir do momento que acaba aquela festa, que acaba a bebida, que acaba o álcool, que acaba a sua noitada de sexo, né? Que acaba todas essas coisas do mundo, o vazio ainda fica no seu peito, o buraco ainda fica lá interno, né? E esse buraco, esse vazio, esse sentido que muitas vezes nós temos de vazio, de estar com uma depressão, de estar sem sentido, né? Esse vazio só quem preenche é Cristo, né? Na religião não preenche, né? E quando eu digo religião, todas, tá? E só para a igreja, como forma religiosa, fazendo obrigações, não preenche, né? Tocando música não preenche, só fazendo capoeira não preenche, né? Hoje eu sou a pessoa bem sucedida no meu trabalho. Quantas pessoas, né, mete a cara no seu trabalho para ser sucedido, bem sucedido, ter uma casa boa, ter um carro bom, que não é errado não, tá? Mas colocam as suas expectativas em tudo isso, e quando menos espera, já passou a sua idade, chega uma doença, é ou não é? Se desgastam psicologicamente e às vezes nem conseguem aproveitar as coisas que adquiriram na sua vida terrena. Então, Jesus é o caminho para essa alegria verdadeira que começa aqui na terra e vai terminar na sua volta na eternidade nos céus. Então, Paulo está alegre, ele se preocupa com pessoas, ele está preso, irmãos. Pensa você preso num lugar, né? E você não poder sair, né? E você ser preso injustamente só porque você falou do amor de Deus. Pensa você como ser humano, se estivesse no lugar de Paulo, o que você faria? Talvez você nem orasse mais, talvez você orasse só por você, mas Paulo está dizendo que ele vai orar pelas pessoas, ele está preocupado com as pessoas, e lá ele manda carta, escreve. Paulo está ativo no Evangelho. Agora vai um conselho para os meus irmãos cristãos. Muitas vezes você está aí debaixo de um ministério, ou Deus tem uma promessa para a sua vida, dizendo que você vai ser um líder, vai ser um pastor, vai ser um evangelista, e você não foi reconhecido pelo homem, e fica nessa questão de querer ser ungido pelo homem, reconhecido, ou querer uma posição de destaque no púlpito. Paulo não tinha dessas não. Paulo, o que ele fez? Ele não queria saber de reconhecimento humano. Mesmo preso, ele conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, evangelizar pessoas. Essa carta que ele escreveu há mais de sei lá de quantos anos. Olha, hoje eu estou aqui falando para você. Você acha que Paulo imaginava que isso ia acontecer? Provavelmente não. Mas ele tinha a esperança de Cristo e o poder das boas novas. E ela te alcançou através do que eu estou lendo para você hoje. Olha o poder do Evangelho. Esse poder não é de Paulo, mas era o poder que atuava em Paulo por conta da alegria verdadeira do Evangelho na vida dele. Então você vê isso fantástico, meus irmãos, operando na vida de Paulo. Então Paulo está orando e ele agradece pela que aquelas pessoas ali cooperaram para boas novas. Aí ele fala, desde o primeiro dia até agora, eu sou grato. Paulo era grato pelo que estava vivendo, Paulo era grato pelas pessoas que estavam em volta dele. Paulo era grato a Deus, ele glorificava a Deus pelo aquilo que ele tinha. Pessoas hoje, na sua grande maioria, não conseguem ser gratos pelo aquilo que tem. Esse é um mundo que nos ensina o quê? Sempre ter mais, né? A prosperidade que o mundo ensina hoje é sempre ter mais. A pessoa sucedida é aquela que tem um belo carro. A pessoa sucedida é aquela que tem casa, aquela que tem 2 carros na garagem, aquela que tem uma casa ali, aquela que tem uma casa ali. E a alma como fica? Estou dizendo para vocês, não estou dizendo que a gente não deve procurar estudar, procurar ter uma boa vida, uma casa melhor e evoluir na nossa vida, mas a gente não deve ter isso como objetivo final das nossas vidas, né? A gente tem que procurar sim, ter coisas boas se a gente puder, mas a gente também tem que se preocupar com os nossos vizinhos, se preocupar com o próximo, né? Ter uma vida pautada em Cristo Jesus. E isso
Muitas vezes não é diferente, porque hoje muitos dos irmãos que se dizem cristãos têm pregado exatamente isso, a prosperidade, fazendo com que as pessoas vão até a igreja com a promessa de que se vocês aceitarem Jesus, vocês vão ter carro, vão mudar de vida, vão prosperar, vão ser ricos. Aí tem a reunião dos empresários, reunião não sei das quantas, voto para isso. Isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus pode sim nos abençoar, Deus tem o poder para fazer todas as coisas, mas o que Ele está preocupado, meus irmãos, é com a tua alma, é com o teu caráter, é com a tua vida, com o teu interno, com o teu íntimo, né? Querendo te purificar das coisas desse mundo, porque um dia esse mundo vai acabar e nós vamos estar verdadeiramente com o Senhor Jesus na eternidade. Então é isso que ele ensina, ele está grato por aqueles que ajudavam ele. E aí ele está dizendo aqui, eu estou convencido eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Que Paulo estava convencido que Jesus, ele é fiel para completar a obra que ele tem para nós, ou seja, a salvação, a transformação da nossa vida em nosso caráter, né? Paulo estava convencido que as pessoas que estavam ali verdadeiramente seguindo a Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, iria completar essa boa obra. E eu quero dizer isso para você. Se você verdadeiramente crê em Jesus, se você verdadeiramente entregar os seus caminhos a Cristo, se você já entregou, creia, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele quer realizar em nós. Mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, nos ensinar a ser cada dia mais humanos, amar ao próximo, vencer nossas barreiras, ser humilde com o próximo, ser humilde no sentido de amar mesmo, de se doar ao outro, né, de ajudar ao próximo, de reconhecer os nossos erros quando erramos. É esse o evangelho poderoso que Jesus veio nos trazer. E ele diz, continuando, ele vai dizer aqui, até o dia de Jesus Cristo, até que Jesus volte, Ele vai estar aí completando a obra em nossas vidas. Ele vai dizer, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendam. Ele está dizendo, mesmo que preso, eu amo vocês e estou feliz por vocês terem sido alcançados pelo Evangelho. Paulo está dizendo, mesmo que eu estou preso e me custou estar preso para que vocês entendessem o Evangelho, eu estou feliz com isso. Olha que cristão fenomenal. Dizendo cristão é uma maneira de vocês entenderem, né? Porque Paulo nem entendia esse negócio de cristão, né? Ele só era um servo de Deus e que acreditava em Jesus Cristo. Mas o que ele está dizendo é, estou feliz porque vocês alcançaram o Evangelho. Mesmo que custe a minha vida, mesmo que custe eu estar preso, o que me importa é vocês conhecerem a verdade. Como falta homens assim, quando eu digo homem, o ser humano, homens e mulheres de Deus assim, que sejam dedicados ao ensino do Evangelho, que sejam dedicados, que sejam verdadeiramente compromissados, que ensinem a palavra do Evangelho para que as pessoas possam se libertar e sair de toda a tradição, religiosidade, as formas aí, sei lá quantas tem de religião que só prende o homem, né? E não ensina verdadeiramente quem é Deus e o seu amor através do Filho amado Jesus. Então Paulo está dizendo, eu sou alegre e me sinto feliz, né? Mesmo estando aqui preso, estou feliz, né? Ele fala, me sinto feliz. E ele fala, quer defendendo, né? Quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam da graça de Deus, né? O que ele está dizendo aqui? Que quer ele defendendo e confirmando as boas novas, todos que estavam ali ajudando Paulo tiveram também participação nessa luta, né? Tiveram participação nessa luta, ajudaram o Evangelho. Ou seja, não que Deus precisa de ajuda, mas é uma forma de Paulo explicar que todos aqueles que quando uma pessoa se converte a Jesus e aceita verdadeiramente, todas as pessoas ali que de alguma forma, né, ajudaram as pessoas
que estão comprometidas com levar a mensagem, essa vitória é de todos, não é somente de Paulo, né? Quando o evangelho é explicado de maneira correta e as pessoas são alcançadas, a vitória é de todo o povo de Deus, de todo o reino do Senhor, a vitória é de todos nós, né? Talvez você não pregue, né? Mas você ajuda a pessoa levando um donativo, dando um valor para a pessoa, abraçando a pessoa quando está num momento de dificuldade. Talvez você não tenha uma eloquência, um conhecimento bíblico tão aprofundado, mas você sabe que fazer o bem é o que Jesus ensinou e você faz crendo em Jesus, não fazendo por outros méritos. E você fazendo isso, você também ali é uma pessoa que está sendo parte deste corpo de Cristo, está ali de certa forma divulgando, alicerçando, sendo uma semente para aquela pessoa compreender o amor de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que ele fica muito alegre por o evangelho estar sendo confirmado, né? E que todos que participaram com essa graça do quê? De o evangelho ser alcançado, mesmo que Paulo esteja preso, ele está feliz, né? Aí ele fala: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com profunda afeição em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Cristo, para a glória de Deus. Olha mais uma vez, que Paulo está dizendo que ele orava para que as pessoas tivessem o pleno conhecimento para entender verdadeiramente Cristo e a obra do Senhor, né? Você, meu amado amigo, servo de Deus, que crê em Jesus, você sabe o plano que Jesus tem para a sua vida? Você compreende ele claramente, né? Se você não compreende, você tem buscado isso, você tem observado, você tem usado as suas aptidões para que o evangelho seja pela sua vida manifestado, né? Você sabe, né? Então, todos nós somos chamados para pregar o evangelho e para ser testemunha desse poder que nos transforma. E cada um de nós temos dons, presentes que Deus nos deu, né? Vocações. Você tem usado isso para glorificar a Deus ou você tem usado isso para outros motivos, né? Isso é muito interessante. No segundo momento, outra coisa interessante aqui é a gente entender, ter a percepção, né? Ele diz assim: cada vez mais em conhecerem o que é melhor, a fim de ser puros, irrepreensíveis, né? Então quer dizer, ele diz assim, Paulo orava para que o amor de Cristo aumentassem na vida das pessoas, para cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, ok? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Paulo orava para que eles tivessem discernimento e para que o amor aumentasse na vida deles, para que eles tivessem, né, percepção, ok? Para cada dia mais buscarem a serem melhores em Cristo Jesus, ok? Melhores, né? Melhores saindo cada dia mais do que? Ele dá até um exemplo aqui, a fim de serem puros, irrepreensíveis, né? O que quer dizer puro? Não se corromper com as coisas do mundo, ok? Não se corromper com as coisas do mundo, a qual eu já falei aqui no início do vídeo. Então ele fala puros, e aí ele fala até o dia de Cristo, ou seja, nós temos um tempo limitado, até o dia de Cristo, até que Cristo volte. E nota-se que Cristo ele pode voltar para mim, né? Ele pode voltar para mim individualmente, ou quando ele fez a sua... Jesus diz que ele voltará também no grande arrebatamento, ou seja, no juízo final, ele vai
né, recolher todos de uma vez só. Então quer dizer, que dia é esse? Ninguém sabe, né? Que Jesus vai voltar. Isso é tão profundo que se a gente parar para entender a morte, ela é da mesma maneira, né? Olha que coisa profunda. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Por que Deus não explica para nós, ou não deixa para a gente claro o dia que a gente vai morrer? E eu vou falar aqui com todo amor, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Por que Jesus não diz quando ele vai voltar? E por que Deus, né, não diz quando a gente vai morrer? Né? Porque a verdadeira conversão, ela começa no dia que eu entendo e que eu decido mudar com verdade. Não importa mais se eu vou morrer e que dia eu vou morrer. Importa é que eu mude agora, porque o arrependimento tomou conta de mim. Não é isso? Agora, quando eu sou safado, pilantra, mentiroso, quero enganar a mim mesmo, o que seria interessante? Eu saber o dia que eu vou morrer. Porque aí, se eu saber no dia que eu vou morrer, eu apronto a minha vida inteira. No dia que eu for morrer, eu paro com a safadeza, né? Com a intenção de ludibriar Deus. São assim muitas religiões, não são? Pessoas que estão dizendo, Deus conhece meu coração. Eu já fui batizado, já até desci as águas. A outra pessoa diz, não, eu creio em Jesus, mas eu creio em outra religião, sabe? Porque aquela religião eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso... Né? Eles até me cobram uma certa ética, uma certa moral, mas eles falam que eu estou evoluindo e que mesmo que uma das religiões, né, fala isso, e mesmo que eu morra, eu volto depois e aí vou evoluindo. Então não tenho pressa, porque eu sempre vou ter uma segunda chance, né? Essa é o que algumas religiões, principalmente as que pregam a reencarnação, ensina. Você vai evoluindo, né? E conforme você vai evoluindo, você vai evoluindo. E aí um dia você evoluiu 100%. E aí por conta do seu mérito de evolução, você vai ser salvo. Então Jesus não faz sentido para essa pessoa que crê assim. Porque nós somos salvos pela graça e não por merecimento. Entende? Quando eu creio que vou evoluir, eu volto em outras vidas, não tem nada a ver com o evangelho, né? Ah, mas eles ensinam a crer em tudo. Exatamente, né? É o que eu estou falando. São religiões que vão sempre agregar as pessoas, né? Mas tem o outro lado também, como eu disse, tem religiões evangélicas que vão ensinar o quê? Não, vamos fazer propósito aí para abrir a casa, para você ter um dinheiro, para você ter isso, para você ter um casamento. Jesus não quer saber disso, meus irmãos. Isso, você seguindo o evangelho, sendo uma pessoa coerente, buscando verdadeiramente ser sincero, o Senhor vai lhe abençoar, ok? De maneira espontânea, ok? Porque a Bíblia diz, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele chama de coisas, ok? Uma pessoa que tem uma vida verdadeiramente em Cristo, você acha que Jesus não vai abençoar? Ele vai, mas nós temos que ter isso que ele ensinou aqui. O que, Estênio? Vou ler de novo. Ele diz, esta é minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais. Em conhecimento. O amor de Cristo precisa ser aumentado em conhecimento. Em conhecimento do quê? Do Evangelho. Ok? É cada dia mais uma autoanálise, né? Paulo diz se não me engano, em Coríntios, ele diz assim, examinai o homem a si mesmo, né? Então, nós só conseguimos fazer isso no amor de Deus, no amor de Cristo. E ele aumenta, mas aumenta em conhecimento e em toda percepção. Nota-se que ele está dizendo aqui, em conhecimento e em toda percepção. Será que você tem toda essa percepção? Será que eu tenho toda essa percepção? Que percepção? Ele está dizendo aqui, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis diante de Deus, né? Lógico que nós não somos santos no sentido de ser 100%, de 100% a gente não errar. Mas o Senhor está dizendo que Ele é a fonte inesgotável na pessoa de Jesus
para nos preencher de todo o seu amor, do seu conhecimento e para despertar as nossas percepções do que é certo, do que é errado na nossa vida espiritual, moralmente. Fazendo isso, todas as coisas vão ser acessíveis a gente, porque o Senhor é o nosso Pai, né? O próprio Jesus disse, né? Deus, vocês são pais da terra e sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Imagine Deus, se você orar a Ele pedindo pão, Ele não vai te dar pedra, não é isso? Então o Pai, Ele é bondoso. Agora, nós temos que também, não por mérito, mas sim por transformação voluntária e de querer cada dia mais conhecer a Cristo, né, mudar a nossa vida. O Evangelho, que é as boas novas, ele só está fazendo, ele só tem poder na sua vida e você verdadeiramente está vivendo ele se ele fizer mudanças na sua vida. Se você que é cristão, seguidor de Cristo, servo, o nome que você quer dar, você diz que segue a Cristo e esse Evangelho, ele não tem mudado a sua vida nas questões morais, na sua questão da sua vida por um todo, no sentido emocional, psicológico, afetivo, para com o próximo. Se esse Evangelho você anda dia após dia e quando você peca ou quando você comete um erro, não tem arrependimento no seu coração, você fala palavrão o dia inteiro, fala um monte de besteira, tem o coração cheio de raiva, tem o coração cheio de discórdia e no meio de tudo isso não tem nenhum sentimento de que você precisa mudar, de que você sozinho não consegue, que você, se não tiver em Cristo, você não tem essa mudança, isso não é Evangelho. O Evangelho vem para mudar a sua vida, ele vem te confrontar, ele vem exatamente fazer isso. Dia após dia, te corrigir, te exortar, até que você chegue no que Paulo está dizendo aqui, numa toda percepção de discernir o que é melhor, a fim de ser puros e irrepreensíveis, até o dia da volta de Cristo. Ok? E essa volta é o quê? Quando a gente morre. Ok? Então pode ser uma volta individual para mim, como uma volta coletiva, e eu não sei. Então o que ele está dizendo, o tempo que vocês têm na terra, aproveitem. Comecem a buscar e a discernir quem são vocês. Se vocês estão alicerçados verdadeiramente em Jesus, se vocês estão realmente me buscando, se vocês estão realmente querendo conhecer a mim no sentido de eu transformar a vida de vocês e não somente de eu dar coisas para vocês, de ser mordomo de vocês, eu quero um carro, eu vou lá e abençoo, eu quero uma casa, eu vou lá e abençoo. Aí você ganha o carro, mas continua vivendo no pecado, você ganha a casa, mas continua sendo adúltero, continua a ter pensamentos impuros, continua falando mal dos outros, continua tendo a boca suja, quer dizer, que mudança é essa? Então essa mudança não é verdadeira. E essa mudança verdadeira só Jesus pode fazer através da sua palavra e do Espírito Santo de Deus, quando nós verdadeiramente, irmãos, nos entregamos a Ele. Quando nos entregamos a Ele, acontece esse processo dessa alegria do Evangelho. Que alegria é essa? Que mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nas nossas tribulações, mesmo sofrendo injustiça, nós sabemos que tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor e que é um processo de evolução para eu exercitar o meu amor ao próximo, né, a minha mansidão, o domínio próprio, tanto que ele está dizendo aqui, fruto, né? E a Bíblia fala bastante lá em Gálatas o que é o fruto do Espírito. Ele fala aqui, como eu li para vocês, né? Ele fala aqui claramente, não é isso? Ó, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vem por meio de quem? Jesus Cristo, né? Então, uma pessoa, para ela conseguir, né, verdadeiramente mudar a sua vida, vivendo em bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, todos esses atributos do Espírito, né, que é paciência, domínio próprio, não é isso? Todas essas coisas a gente só consegue em Cristo, né? Através do seu Espírito e lendo cada dia mais a sua palavra. E aí ele vai dizer aqui, continuando: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o processo do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais
e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aqui ele está dizendo algo poderoso. Irmãos, quando o poder do Evangelho e a alegria do verdadeiro Evangelho está na minha vida, não importa onde eu estou, Cristo vai ser manifestado. Paulo está preso e agora, pela sua maneira de viver, pelo seu exemplo de um homem caridoso, pela bondade verdadeira que o Evangelho o ensinou e que o Espírito, né, o guiou e que ele decidiu viver, os guardas que o prendiam, que eram de outro tipo de cultura, de outro tipo, eles agora foram alcançados pelo poder do Evangelho. Os guardas, as pessoas em volta dele, né, achavam curioso a maneira dele viver, a maneira dele falar e se converteram a Jesus Cristo. Não é religião não, rapaz, acorda com esse negócio de religião. Eu estou falando de uma vida maior do que isso, eu estou falando de Cristo. Os guardas se converteram, as pessoas em volta ali aceitaram a verdade, né? Então ele está dizendo isso, e isso foi tão poderoso, e o Evangelho é tão poderoso, que aí, dali, né, saíram pessoas com maior determinação e temor, né? E aí para quê? Para pregar o Evangelho. E aí ele vai dizer algo aqui tremendo. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem com bondade ou com boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Meus amados irmãos, olha que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa. Paulo pregava o Evangelho, e isso trouxe a ele uma certa fama. E pessoas, por inveja disso, falaram, vamos pregar também, né? Vamos ser igual Paulo aí, vamos chacoalhar, vamos pregar, né? Por inveja, começaram a pregar Cristo. E outros pregaram verdadeiramente por entender a causa de Paulo e por amor ao Evangelho, começaram a pregar. E fizeram isso muitas vezes até para irritar Paulo, né? Como a Bíblia diz aqui, poderiam pensar que Paulo estaria irritado. E Paulo está entendendo que tudo está no controle de Deus. Que aqueles que estão pregando o Evangelho não entendem que maior é o Evangelho. Maior não somos nós, maior é o Evangelho. Maior do que o mensageiro é a mensagem. Cristo nos ensinou isso. Ele morreu para nos salvar de todos os pecados, né? Na morte da sua cruz. Mas ele deixou o Evangelho para que os discípulos continuassem a pregar, né? E Jesus, ele nunca disse que a importância estava na sua aparência, mas estava no poder da sua palavra e do seu nome, que era Salvador. Aqui vai um recado para as pessoas que muitas vezes não entendem, né? Eu já vi alguns religiosos dizer assim, mas Cristo era preto. Outros dizendo, mas Cristo passou pela Índia. Mas Cristo, esse negócio de olho azul, isso aí é um Cristo norte-americano, é americanizado. De fato é. Mas será que você não acorda? O importante não é a aparência de Jesus. O importante é a mensagem de Jesus, que ele nos ensina que em Cristo não há grego, não há escravo, não há patrão, não há preto, não há pobre, não há rico. Eu sempre canso de falar isso e eu sei que as pessoas ignoram o que eu falo, porque elas sabem que é verdade. Enquanto, principalmente o Brasil, fica lutando, né, com essas políticas, né, e essas palhaçadas de povo preto, povo branco, racismo, indiferença, ideologia de gênero, a pessoa é gay ou é a mulher empoderada. Vocês não veem que o mal usa pessoas para criar, né,
dentro da população sistemas para dividir as pessoas, né, em seus grupos a qual elas gostam, né? Capoeirista contra fulano, preto contra branco. Em Cristo, meu amado, tudo isso morre. Por isso as pessoas odeiam o Evangelho. Por isso que as pessoas, olha aqui, ó, nesse momento que eu prego aqui, ó, as pessoas saem do canal. Elas saem porque elas sabem que em Cristo morrem todas as coisas. Dessas coisas aí que estão se passando na mídia, né? Ah, o cara é preto, né? E aí que ele é preto? É meu irmão em Cristo. Ah, ele é japonês. Meu irmão em Cristo. Em Cristo acaba tudo isso. Ah, Estênio, mas não é assim. O mundo não é assim. Você pensa assim, mas não é todo mundo que pensa. Sim, porque não aceitaram a Deus. Não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de verdade. Porque estão buscando, muitas vezes nas suas religiões, que são ligadas à cultura, que são ligadas a tradições, mas não são ligadas ao verdadeiro amor. Né? Porque uma pessoa que defende uma bandeira, ela esquece que quando ela defende ela exclui todo o resto. Ah, nós trabalhamos por igualdade, querendo ser igual, sempre querendo ser melhor do que o outro ou igual ao outro no sentido de poder. Aonde Jesus ensina ao contrário, ele ensina, ó, esse mundo é corruptível, esse mundo não tem mais jeito, mas se você me aceitar, você vai entender a alegria do Evangelho e você vai tratar todo mundo de forma igual, né? Vai ser muito maior a nossa experiência em Cristo, porque em Cristo não há nenhum tipo de diferenças, mendigo, rico, pobre, branco, chinês, advogado, sempre digo isso no meu canal, né? Ó, meu filho está chorando. Sempre digo isso no meu canal. Você pensa que eu respeito idosa, advogado, policial, delegado? Não respeito nada disso. Isso são patentes. Eu respeito ao ser humano, né? Eu trato todo mundo com respeito, mesmo que não me respeitarem, porque é assim que Jesus ensinou. É tratar o outro da maneira que eu gostaria de ser tratado. Então, se uma pessoa me desrespeita, a pergunta é, eu queria ser desrespeitado? Não, então também não vou desrespeitar ela. Por isso que Jesus é o maior sobre todos. Por isso o poder do Evangelho é maior do que todos, porque ele dá uma alegria, uma concepção na nossa mente que é muito maior do que esses sistemas que a gente vê pelo mundo, né? Como eu disse, principalmente aqui no Brasil tem esse negócio, é de preto, é de branco, é mulher empoderada. A mulher, se ela for humilde, né? Se ela for verdadeiramente uma serva de Cristo, né? Ela poderá fazer a diferença, né? Ela poderá cada dia mais estar em Cristo, através do Evangelho, tendo na sua vida esse poder para modificar, né, o meio que vive, porque o Evangelho ele é poderoso. Então em Cristo acaba todas essas coisas e só Cristo pode fazer esse tipo de coisa. Só Cristo pode nos dar verdadeiramente esse fruto de justiça e de amor. E Paulo está feliz porque você vê aonde Paulo estava, não importava. O Evangelho sempre era pregado e sempre tinha impacto. Paulo está preso, amados. E os guardas se converteram. Olha que coisa fantástica. Então quer dizer, o Evangelho verdadeiro, não o que muitos estão pregando aí. O Evangelho de Cristo, ele muda pessoas. Mas tem que começar por mim e por você. Não importa onde você esteja, se você estiver vivendo no Evangelho da verdade, ele muda pessoas, ele muda situações, né? Então, Paulo está preso e mesmo assim alcançou pessoas através do poder de Cristo, né? E ele não se importa com o que tem acontecido. E aí ele fala aqui depois, ele diz aqui, de fato, continuarei a me alegrar-me, né? Mesmo passando por todas essas dificuldades, até o que eu li aqui, ele está dizendo assim, de fato, continuarei a me alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês, ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado,
sempre também, perdão, perdi a leitura, vamos lá de novo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Isso, eu quero até falar até aqui. Olha o que ele está dizendo aqui, que ele sabia que ele ia ser liberto. E aí talvez quando você viu eu ler aqui, né, o que ele diz aqui, ó, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Aí você está dizendo, poxa, então o que aconteceu ali, o poder do evangelho era tão transformador que Paulo iria ser liberto, no sentido de sair da cadeia. Mas você vê que ele fala que morrer é lucro e viver é Cristo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para ele tanto faz. Se ele morrer ou se ele sair da cadeia, ele será liberto. Se ele morrer, for para o lado de Cristo, ele é liberto da prisão que é o corpo humano, né? Das deficiências, das mazelas. E se for da vontade de Deus, ele também ia ser liberto da cadeia, ia continuar evangelizando. Isso é poderoso demais, né? Ele fala, porque para mim viver é Cristo. Então se eu morrer, eu sou liberto, é vitória. E se eu ficar por aqui, enquanto eu estiver por aqui, eu vou pregando o evangelho, porque eu vou ser liberto de qualquer maneira. Eu já sou liberto, a minha alma é liberta, a minha vida é liberta em Cristo, né? Podem prender o meu corpo, mas a minha mente, a minha alma é liberta em Cristo. É muito maior. Aí me faz pensar, será que a gente vive essa alegria no evangelho? Uma alegria plena nesse sentido? Né? Porque para alguns cristãos, se falar que vai morrer hoje, vixe, morrer para mim é lucro, tá? Vai morrer, não, poxa Deus, aí não. Olha que coisa, é forte, eu não falei para você que essa mensagem é forte, né? E Paulo, mas ele fala isso, mas ele tinha consciência, né? Porque ele tinha muita intimidade com Deus, ele sabia que a hora dele não era ali, naquele momento ainda. Então olha o que ele escreve. Aqui. Cadê? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar em Cristo, o que é muito melhor. Lógico, né? Muito melhor estar em Cristo. Mas, poxa, não, mas tá em Cristo, eu ia ter que morrer hoje, mano. Mas não ia ser muito melhor? Você não tem mais dor, sofrimento? Não, mas tem, não, aí, poxa. E agora? Não tenho certeza se era legal ir hoje, hein? Por que será que você não tem certeza? Porque você sabe que alguma coisa está errada, né? Porque tem um monte de coisas que eu quero fazer. Então, essas coisas que você quer fazer, será que é ligada à carne, às coisas desse mundo? Ou será que é ligada a um propósito que Deus tem para sua vida? Não é de se pensar? Aí ele vai dizer aqui, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, ou seja, do evangelho. Eu já não sei o que escolher. Ele fala, eu não sei. Então, para mim, tanto faz, mas eu creio, né? Ele fala assim, estou pressionado dos dois lados, desejo partir, estar em Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, né? Aí ele fala, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Agora você entende o que eu preguei aqui.
Então o que Paulo está dizendo? Eu, por mim, poxa, já queria ter morrido, cara, não aguento mais esse mundo. Mas eu sei que Deus tem uma, aleluia, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida e eu preciso continuar essa obra para edificar os outros, para que os outros consigam compreender o Evangelho da mesma forma que eu compreendi e cheguem numa maturidade espiritual ao ponto deles serem alegres verdadeiramente no Evangelho de Jesus. E aí, eu vou dividir essa mensagem que eu vou dizer agora em alguns tópicos, 2 talvez. Primeiro, se você está em Cristo e ainda não se foi, saiba que Deus quer isso de você e que você tenha isso no seu coração. Deus ainda tem um plano maravilhoso e magnífico para que o Evangelho, através de você, seja expandido para as pessoas em amor, com verdade. Então viva cada dia mais esse Evangelho e seja alegre, buscando a alegria do Evangelho através do Espírito Santo, através da leitura bíblica e através de querer cada dia mais compreender Jesus, entender Jesus e buscar nele a compreender a sua evolução espiritual. O que se mais, o que se menos fala hoje no Evangelho é sobre nós evoluirmos espiritualmente, né? Ou seja, sair da vida que nós estamos e evoluir mais em amor, ser mais amoroso com o próximo, se dedicar mais às pessoas, orar pelo próximo. Até disse um vídeo sobre isso, né? Eu falei um pouco sobre isso, que eu pedi oração por irmão, ele não me fez uma oração, né? Não me fez, né? Pedi que orasse pela minha vida, não oraram e nem perguntaram se eu estava bem no outro dia, né? São crentes, irmão, se dizem crentes, né? Então quer dizer, um verdadeiro cristão, você pede oração por ele, ele ora, e aquele que está em espírito, muitas vezes você nem pede, ele mesmo é movido pelo Espírito Santo, porque dá ouvidos à voz de Deus, e a pessoa vai lá e ora, né? Então, quer dizer, olha como as pessoas estão longe do evangelho simples, né? Você cristão que está vendo esse vídeo, você orou hoje por quem? Quantas pessoas você orou? Você orou pela sua casa? Você orou pela sua família? Você está preocupado com as pessoas em sua volta? Você intercedeu por alguém? E você procurou essas pessoas para ver se elas estão bem? Você está muito ocupado com a campanha da abre as portas, da abre não sei o quê? E o irmão do lado? E o vizinho do outro lado? Você tem orado por ele? Você tem intercedido pela igreja? Você tem orado pelas pessoas da comunidade que você congrega e pela igreja do Brasil, pela igreja do mundo, pela igreja de Jesus Cristo que está por toda parte, né? Ou você é como aqueles que falam, ore pelo seu pastor, só pelo pastor. Não, a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. Você tem orado pelo enfermo? Você tem orado pelo aquele que está na cama de hospital? Você tem orado pelo morador de rua? E quando eu digo orado, no sentido que Paulo nos ensina, ok? Não é dizer, Senhor, vai lá, alcança o morador de rua, amém. Isso aí não é orar. Né? Orar é se colocar no lugar do outro, né? É ter verdadeiramente compaixão, é falar com o Senhor com palavras sinceras, é ter verdadeiramente o amor para com o próximo, é sentir a dor do outro, né? Não adianta eu orar e falar, Senhor, alcança lá o morador de rua, mas nem sinto o que eu estou falando, só estou falando porque, poxa, né, vou falar senão Deus vai achar que eu não estou orando. Não. É algo muito maior viver a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho ela é tão poderosa que fez com que esse homem preso estivesse alegre em sua alma. Passando dificuldade, passando fome, tendo necessidade. Ele vai dizer no capítulo 4 que mesmo assim, ele tudo podia naquele que fortalece ele. Ele tinha poder naquele que fortalece ele. Passando necessidade. Sabendo viver com o que tinha, sabendo viver com fartura e muitas vezes com necessidade. Em tudo ele aprendeu a dar graças e estava feliz espiritualmente. Ou seja, a sua carne poderia estar até fraca, mas o seu espírito estava preparado em Cristo Jesus. Então, é esse poder que Paulo está dizendo aqui, que ele ainda ia permanecer para que as pessoas em sua volta pudessem viver, né, o processo de alegria na fé.
né? Alegria no Evangelho. Alegria no Evangelho verdadeiro. Não nesses evangelhos que têm sido pregados, infelizmente, em muitos lugares. Como eu disse, um evangelho de barganha, um evangelho de troca, um evangelho que você tem que dar, que você tem que ir 15 dias, que você tem que ir 20, né? Que você tem que ir 30, que você tem que ser submisso a isso, submisso àquilo, né? Sempre um sistema. Não, o evangelho é muito mais do que isso. Como eu disse aqui, né? Porque às vezes tem gente que chega no meio e acha que eu estou falando, mas não pega o contexto da mensagem toda. Você tem que pegar o conceito todo que você vai entender. Mas mesmo assim eu vou dizer aqui, não estou dizendo que você não deve se reunir, ok? Mas que você deve ter discernimento nos lugares que você for se reunir para louvar a Deus e apresentar culto através da pessoa de Jesus Cristo, né? Em lugares que vende, que comercializa a palavra, que vende foto, que não tem nada a ver com o evangelho, e você pode ler. Então por isso que você precisa estar alicerçado aqui. Então, terminando aqui, irmãos, ele vai dizer: a fim de que pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo, Jesus transborde por minha causa. Ou seja, ele está dizendo, eu espero, né, que vocês cresçam, e quando me vejam, né, possam olhar para mim e se alegrarem e ver o quanto Jesus pode fazer na vida de vocês. Olhando o meu exemplo, vocês podem ser cada dia mais alegres e serem fortalecidos no poder que me sustentou, é o mesmo poder que vai sustentar vocês. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai falar aqui, ó, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouçam ao meu respeito em minha ausência, fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé das boas novas. Paulo está dizendo, independente se eu for ou não, ok? Eu estou aqui me esforçando e estou orando por vocês e estou escrevendo essa carta para que vocês sejam unânimes, vençam em Cristo Jesus, né? E sejam assim, não só em dia de culto, sejam assim na cidadania de vocês, ou seja, no modo de agir de vocês na sociedade. Busquem a crer e praticar o Evangelho, porque fazendo isso, ele vai dizer aqui, ó, vocês vão lutar com verdade, né? Com verdade, no sentido de, como é que eu posso dizer isso? Vocês vão lutar com verdade, praticando e vivendo o Evangelho. Vocês vão mostrar para as outras pessoas, não somente na fala, mas na atitude de vocês, que vocês verdadeiramente são filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muito se fala hoje, pouco se pratica. O amor, muitas vezes, ele também é disseminado na nossa prática, né? Então não adianta eu falar muita coisa, mas vocês me verem de maneira errada, né? E aí vão dizer que é uso e costume, mas a gente sabe que não, né? Então, por exemplo, a pessoa diz assim, eu sou cristão, estou em Cristo Jesus, aí fala, dá um monte de sermão, fala de Jesus, aí daqui a pouco você vê ele falando um monte de palavrão, né? Como é que fica, né? Sou de Jesus, aí você vê a pessoa toda hora tendo palavras rudes, às vezes não é palavrão, mas é uma pessoa ignorante, briga, fala com ignorância, é uma pessoa que não tem, sabe, tempero nas suas palavras, né? Essa pessoa, ela ainda está num processo de conversão, ela não pode se dizer ainda um cristão convertido, ok? Lógico que pode ocorrer o quê? Num dia de você estiver muito nervoso, muito irritado, você soltar um palavrão, que também não justifica, porque não agrada a Deus, e se o seu coração é mudado, isso não deveria acontecer. Mas a pessoa que tem diariamente na sua vida, não tem paciência, não tem amor ao próximo, vive com palavrão na boca,
Então quer dizer, essa pessoa ela ainda precisa se entregar mais a Jesus Cristo e mudar a sua vida de fato, né? E aí, então Paulo termina aqui dizendo assim, sem de forma alguma sem de forma alguma deixar-se de imitar, porque aquele que se opõe a vocês, ele diz assim, sem de forma alguma deixar-se de intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Ou seja, vou ler o resto para vocês entenderem. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, salvação. E isso da parte de Deus. Pois vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer, mas em Cristo também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem o que eu enfrento. E eu vou terminar aqui. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vivam a cidadania de vocês no Evangelho por onde vocês passar e não deixe ninguém intimidar vocês, né? Intimidar no sentido do quê? De te expor em relação à sua fé. Isso é muito forte. Como me expôs, tem? Então vamos lá. Então, por exemplo, a gente cansa de ver isso. Passa, sei lá, tô na rua lá ou na firma, sei lá, algum lugar, e algum homem diz, olha aquela mulher lá, né? Aquelas palavras indecentes. E aí que geralmente o cristão de hoje faz? Não é assim? Né? O cara fala, aquela mulher, aí você é casado, né? Mesmo que não fosse, porque isso não cabe a um homem cristão, né? Um homem cristão respeita a outra mulher. Se ele quer namorar ou quer conhecer outra mulher, ele vai conhecer aquela mulher respeitosamente, né? E não de olho nas carnes dela. Então, enfim, aí o cara, olha, ele tá chorando, mas às vezes não liga não, é porque ele tá querendo dormir, tadinho. Mas a minha esposa tá cuidando dele, ele não tá sozinho não. Mas enfim, então tá lá essa situação, por exemplo, imoral que eu disse. Então o cara fala lá, né, ó. Aí o que um cristão de hoje em dia geralmente faz? Né? Não é assim? Quer ver outra questão? Né? Uma pessoa do mundo, uma ímpia, ou que diz que crê em Cristo, mas não crê, sei lá. Ela chega e fala, rapaz, você viu ali? Tão bom a carga ali de carne, o pessoal tá pegando. Eu peguei umas lá, vamos lá pegar. Vamos lá. Né? Aí você, não é assim? Então essas pessoas estão intimidando a sua fé. Né? Porque quando uma pessoa faz algo que é contra os princípios e valores de Deus, o que eu devo fazer? É dizer, rapaz, isso é errado. Além de você estar prejudicando outra pessoa, Deus não se alegra disso, não. Olha lá que, né? Vou dizer a palavra aqui, tá? Eu não falo essas palavras, mas eu vou dizer para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, você está lá na rua, no seu serviço, não é cristão, você que é crente, né? Os cristãos de hoje é assim. Aí o cara passa e fala, que gostosa. Não é assim que o ser humano fala, os do mundo? Que gostosa. Aí você faz o quê? Não é assim? O que seria certo? Não sei, cara, se ela é. Primeiro, porque eu não experimentei. Segundo, porque eu não tenho desejo nenhum pelas pessoas nesse sentido. Se você é solteiro, qual seria a sua resposta? A gente precisa valorizar a pessoa pelo que ela é. Eu não sei se ela é bom caráter. Então eu não posso, né, exatamente... Rapaz, meu irmão, pastor Ricardo, eu não posso aí querer os atributos dela somente da carne dela, porque aí, nesse caso, eu vou estar somente querendo aproveitar daquilo que dela parece ser bom e eu não conheço essa pessoa. Se você é casado, então piorou, né? Se você é casado, você diz, rapaz, eu sou casado, sou cristão, sigo a Cristo e Cristo diz que adultério não pode, né? E aí? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 de Filipenses. Não deixe ninguém intimidar a sua fé.
né? Aí ele vai dizer aqui, fora isso, né, de intimidar a fé, continuando, ele vai dizer assim, para vocês, não deixe intimidar a sua fé, porque para vocês é salvação. E para as pessoas do mundo é derrota. Por que ele está dizendo isso? Porque quando nós praticamos a verdade do Evangelho com alegria, é isso aí, meu irmão pastor Ricardo. Quando nós praticamos o Evangelho com verdade, com alegria do Espírito Santo que está em nós, a gente fala essas coisas, para nós é vitória. Por quê? Porque não negamos a Cristo. O que Jesus fala? Se me negares, quando me negares o meu nome, negarei você também lá no céu. Né? Então ele fala isso, se você me negar, ou seja, se você não praticar o Evangelho e negar o meu nome, não é só negar o nome de Jesus, é todo o ensino dele, ok? É todo o ensino dele. Se você me negar, eu te negarei diante do Pai. Ou seja, ir para os outros é derrota. Por que derrota? Porque quando nós explicamos o Evangelho e vivemos nele, a pessoa que pratica um ato imoral, que pratica algo que é fora da vontade de Deus, ela mesmo se sente envergonhada. Ela pode não dizer, mas ela sabe que ela está fazendo errado. E você dá um bom testemunho. Você representa o Evangelho, né? Então, essa é a questão. E o outro, ele vai ficar com vergonha. E por que derrota também? Porque se ele não se arrepender e não mudar o seu caminho, Jesus virá. E no dia que ele virá, o risco dessa pessoa não ser salva é muito grande. Por que, Stênio, você está dizendo risco? Porque eu não posso julgar. Isso é julgar a pessoa. É dizer que uma pessoa não pode mudar, é dizer que uma pessoa não tem salvação. E isso eu não posso afirmar nunca. Porque nos seus últimos dias, ou no seu último dia, ou no seu último minuto, se aquela pessoa se arrepender e por algum momento ela chamar o nome de Cristo e crer, ela é salva. Então, só que ela corre um grande risco de ficar cada dia mais no pecado, seu coração endurecido e não viver isso. E esse tipo de vida, Paulo está dizendo aqui, é um privilégio para vocês a servirem a Cristo e a viverem também como ele, sofrendo como ele sofreu. Isso ninguém quer mais no Evangelho, não. Sofrer como ele sofreu, né? Como ele está dizendo assim, passando pelos mesmos embates que eu, Paulo, passei, e pelo que vocês ouviram que eu estou passando, que agora estou preso pelo amor do Evangelho. E aí nós vamos finalizar essa mensagem refletindo sobre isso, né? Stênio, mas você pôs a mensagem aí como a alegria do Evangelho, e nós estamos vendo um cara sofrendo, preso e passando maior dificuldade por conta desse Evangelho. Então, o que fazia esse cara, mesmo passar tudo isso, ser alegre? A vida com Deus, a vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus. É uma alegria indizível, irmãos. É tão indizível que em Filipenses capítulo 4 ele vai dizer assim, que a paz de Deus que guarda, né, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará vocês e a mente de vocês e o sentimento de vocês em Cristo Jesus. É uma paz tão gloriosa, é algo tão transformador, que é aquilo que eu disse. É uma alegria tão indizível que quem está em Cristo, por mais que passe dificuldade, no final do dia tem alegria no seu coração, porque busca verdadeiramente a Deus, porque busca conhecer, busca compreender, discernir, como eu preguei aqui, qual é a vontade de Deus, o que a gente está fazendo, quais os tempos que a gente está vivendo. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a discernir os tempos que estamos vivendo. Você tem discernido o tempo que você tem vivido? Porque cada dia mais está piorando e as pessoas têm largado a verdade do Evangelho, viver essa alegria para viver o prazer do mundo, mesmo estando dentro da igreja. E chamando o prazer de alegria, chamando a casa própria de alegria, chamando o casamento de alegria, chamando a chave do carro de alegria, chamando todas as coisas do mundo, todas as bênçãos que eles chamam de bênçãos espirituais, que na verdade não são, porque são bênçãos humanas, bênçãos mundanas de alegria. E isso são prazeres, prazer da sua carne, meu irmão. E Jesus está nos chamando essa noite para a gente viver
a alegria que excede todo entendimento, a alegria que fez esse rapaz, esse homem Paulo, mesmo sendo preso, produzir uma boa mensagem, que Jesus estava voltando e pessoas iam se rendendo a essa mensagem, porque a mensagem não somente estava decorada em sua mente, ele vivia essa mensagem em sua vida, portanto aplicava essa mensagem de maneira espontânea, voluntária, amorosa, sem querer nada em troca. É essa presença maravilhosa da alegria do Evangelho que está disponível a você e a mim. E cabe a você tomar a decisão na sua vida de viver essa mensagem, essa vida, ou de viver uma vida alicerçada em prazeres, chamando prazer de alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força e ela é tão poderosa que mesmo em tempos difíceis, nós nos apegamos às coisas materiais, a se distrair com as coisas do mundo, a se distrair em festa, a tomar antidepressivos, a viver uma vida onde eu preciso de muleta para me distrair, eu preciso da droga, eu preciso da bebida, eu preciso do sexo em excesso, saindo aí, pegando todo mundo. Eu preciso da festa, preciso do sambinha, preciso da música, preciso da televisão para me distrair, preciso da internet, e verdadeiramente se enganando a cada dia mais, porque no fundo, o vazio ainda fica no seu coração. E esse vazio só é preenchido por Deus, o seu Espírito Santo e a sua palavra que nos ensina. E só Jesus pode dar esse presente ao seu coração e essa presença maravilhosa, nos ensinando a enfrentar dia após dia as dificuldades, que nós temos aí até que Jesus volte. Não estou dizendo que a gente está o tempo todo sorrindo. Eu não estou dizendo de uma alegria externa. Eu estou dizendo da alegria espiritual. Que mesmo nós passando por dificuldade, o Senhor nos fortalece, nos alegra e nos impulsiona a cada dia mais a viver, a ensinar e a levar essa mensagem para que as pessoas possam viver em Cristo e esperar a volta do Messias, porque uma coisa é certa, ele vai voltar. Ele está mais próximo, cada dia mais à sua volta, e você precisa pensar nisso, porque não se prega mais, mas a verdade é essa, Jesus vai voltar, e Ele espera que você esteja pronto e buscando cada dia mais se alicerçar nele e viver nele. A alegria do Evangelho é essa, é que me transforma, que me renova, que me impulsiona dia após dia, mesmo no meio da dificuldade, ser uma pessoa melhor. E eu só consigo isso em Cristo, não consigo isso sozinho. Que Deus abençoe sua vida, fique com Deus, até a próxima, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, e que vocês recebam essa mensagem, compartilhem, e que vocês pensem sobre isso. Você está firme com Jesus? É confirmação para a sua vida. Você está afastado? Jesus também está te convocando a voltar aos caminhos dele. Você não conhece Jesus e quer conhecer? Faça isso. Faça isso. Dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus. Leia a Bíblia. Ore. Se precisar de ajuda, me chama no inbox. Me chama aí no inbox ou no direct no meu Instagram, ou até mesmo, porque esse vídeo vai para o canal do YouTube, Jesus Cristo, Estênio Jesus Cristo é o Senhor. Deixa o seu recadinho no YouTube, que eu estou aqui para te ajudar. E você, claro, não deveria falar isso, porque isso não deveria ser algo que um cristão, um servo de Deus deveria falar, mas hoje nós estamos vivendo um momento de tanta dificuldade que, enfim, a gente tem que falar isso. E eu não vou cobrar para isso, tá? E não tem nada de dinheiro envolvido. Eu vou te ajudar porque um dia Jesus me ajudou e pessoas pregaram o Evangelho para mim. Então eu estou aqui a serviço do Evangelho para cada dia mais explicar sobre o amor de Jesus. Então eu estou aqui para servir. Então se você tiver dúvida, você aí, poxa, eu quero conhecer esse Jesus, mas sei lá, será que, como é que é? Converse comigo e eu vou te ajudar a você descobrir esse caminho maravilhoso em Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima e que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.